Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de março, Ibovespa apresentando aqui uma leve alta de 0,34%, quase que uma estabilidade, candle de indefinição, está dentro do leilão de fechamento nesse momento, então pode alterar um pouco essa variação de 0,34%, mas o Ibov chega num momento importante. Será importante aí os dois próximos pregões para o índice. Importante em que sentido? Primeiramente, o cenário é de tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Segundo ponto, o Ibov chega num nível onde testa ali uma linha de tendência de baixa e também uma região que eu já venho citando como uma resistência mais relevante na faixa de 64.600 a região de 65 mil pontos. Caso o Ibov consiga fazer algo nesse sentido, gerar um candle muito forte para cima, começa a trazer um primeiro sinal de enfraquecimento desta tendência. Logicamente, se faz um candle desse e depois o próximo faz algo nesse sentido, o caminho ainda é de continuar a favor da tendência, visto que mantém-se o último topo descendente aqui neste nível, localizado na casa dos 66.554. Então, um fato importante para o próximo pregão, se o Ibov perde a mínima do pregão de hoje, localizado em 64.041, reforça a chance de ter um movimento para baixo a favor da tendência após testar um nível de resistência, após um movimento de correção, no meu modo de ver, já satisfatório para iniciar um novo movimento para baixo. Na sequência, então, vamos falar dos futuros. Não cheguei a fazer recomendação hoje nos futuros. Olhando para o gráfico de 60 minutos, tivemos um dia um pouco mais travado aqui nesse nível. A abertura do pregão aqui ficou bem travado, ameaçou romper, gera sinalização de topo. Em vez de gerar topo descendente, já vai lá, volta para cima e está aqui agora neste momento travado. Então, dentro do que eu falei agora há pouco no Ibov, se gerar aqui o próximo pregão uma sinalização mais relevante de topo no gráfico de 60 minutos aqui no mini índice, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Caso se mantenha acima desse nível aqui por volta dos 64.900 a 64.800, gerando sinalização de fundo, me chamaria atenção mais para a ponta compradora a favor do atual movimento de alta no gráfico diário. Mas ficaria em termos de espaço no gráfico para gerar uma relação risco-ganho mais interessante. No primeiro momento, a formação de topo seria mais interessante no mini índice. Depois disso, vamos falar então do mini dólar. No mini dólar tivemos aqui um dia para cima, também bem travado, 0,4% nesse momento de alta. Então a gente pode perceber que no mini dólar temos o que está dentro de um movimento de alta. As mínimas são ascendentes, até agora não perdeu essas mínimas ascendentes. Então a perda da mínima ascendente, a mínima do pregão de hoje, 3,126, é o que gera uma sinalização de topo aqui no gráfico diário para o mini dólar. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, também o pregão foi bem travado, rompe aqui para cima e agora que está tentando se sustentar acima deste nível aqui, mas mesmo assim ainda um pregão mais travado para o mini dólar. No meu modo de ver, fico mais para a ponta compradora se abrir aqui rompendo para cima, ou seja, superando a máxima do pregão de hoje, buscando fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade. Por outro lado, também, assim como eu comentei no índice, uma sinalização mais relevante para baixo no gráfico de 60 minutos pode trazer a possibilidade de se buscar a operação na ponta vendedora. Mas a favor do movimento de alta no gráfico diário, ficaria mais interessante para a ponta compradora, caso não consiga ganhar força para baixo e gerar sinalização de fundo em cima de suporte a partir do próximo pregão. Depois disso, vamos então para as ações. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço. E lembrando também, se você deseja receber essas recomendações nos futuros, principalmente se você não tiver tempo, você pode buscar aqui a solução chamada Push Trade para automatizar a execução das minhas recomendações aí na sua conta. Vamos então para as ações. PETR4. Petro no pregão de hoje, candle de indefinição, segue num movimento de correção, dentro de um movimento de baixa. No gráfico semanal começa a trazer uma primeira sinalização de fundo após um movimento de baixa, mas ainda pela formação aqui no gráfico diário, ainda ficaria pelo menos para se buscar compra na Petro. Meu maior interesse seria através de fundo ascendente. Então, nesse momento está um pouco mais distante de se buscar essa compra. A Petro vai batendo naquele nível que eu já tinha comentado em análises anteriores, na faixa primeiramente de número redondo dos R$14 e depois tem um nível aqui mais acima, mais relevante de resistência na faixa de 14,30. Então, chegando nesse nível, gerando alguma sinalização de topo, ainda caberia a possibilidade de se buscar alguma operação na ponta vendedora em cima de Petro. Depois disso, então, vamos para Vale 5. Vale 5, pregão de hoje alta de 1,89%, ainda não saiu do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa, assim como a Petro pode alterar um pouco essa variação.
mas o ativo segue aqui dentro de um movimento também de correção dessa queda. Eu até interpreto um pouco mais essa questão aqui desse movimento ser um único movimento para cima, ainda mais olhando para a questão dos fechamentos, um único movimento aqui para cima, e dependendo do que ela fizer aqui nos próximos pregões, também chamaria atenção até para se buscar a operação na ponta vendedora, mas o ideal é que esse movimento se estenda um pouco mais no tempo para buscar essa operação na ponta vendedora em cima da Vale 5. Para mim ainda não se encaixa a operação na ponta compradora por estar dentro de uma tendência de baixa de curto prazo aqui no gráfico diário. Depois disso, então, vamos para Light 3. Light 3 recomendei venda no pregão de hoje. O ativo está nesse momento em R$ 20,05, está dentro do leilão de fechamento. Venda na perda da mínima do pregão passado. Pregão, na verdade retrasado, pregão de sexta-feira, dos R$ 20,28. Essa venda foi executada. O ativo chegou a bater aqui no 19,85, queda nesse momento de 2,2%. Passando aqui os valores, 20 e 27 é ponto de entrada, stop em 21,04, a máxima do pregão de hoje 20,67, já é um nível para se ficar atento. Se o ativo voltar com muita força para cima desse nível, posso encerrar essa posição aí antecipadamente. Mas é um papel que eu estou mais atento no sentido de trabalhando a favor da tendência dela de baixa, de se pegar uma parte aí desse movimento de baixa nessa ação. O objetivo é 18,73, risco de 3,8% na operação e usando 10% do capital total em cima de Light 3. Cheguei a recomendar a venda também, TAE 11, mas não foi executada e eu cancelei essa venda, essa possibilidade de venda, que era só se perdesse essa mínima. Então ela não fez isso. Então, como ela não fez isso, foi lá para cima, abortada essa operação na ponta vendedora. Itube 4. Itube 4 é um ativo que me chama a atenção. Eu já falei da Itube numa videoanálise anterior, falei de BBDC 4 na última videoanálise. A Itube 4, depois desse candle de indefinição com queda aqui em torno de 0,54%, perdendo a mínima do pregão de hoje, algo semelhante ao que pode acontecer em relação ao Ibovespa, também estaria maduro para iniciar um movimento aqui para baixo a favor da atual tendência de baixa. Lembrando também que se a gente colocar aqui uma linha de um antigo fundo, nesse momento funcionando como patamar de resistência chamada mudança de polaridade. Tem outros papéis também nesse sentido na ponta vendedora. A DIR 3, depois de um forte gap de baixo, gera aqui um movimento de subida, perda da mínima do pregão de hoje, também para mim encaixaria a possibilidade de se arriscar uma venda nesse papel a favor de um novo movimento para baixo. A favor aqui, depois dela ter aberto um gap forte, ter perdido essa mínima, faz um movimento aqui para cima, não consegue deslanchar muito, não chegou nem no gap ainda, mas está na região do gap. Então, se ela perder essa mínima, é uma das possibilidades de se trabalhar na ponta vendedora. CEMIG 4 também é outro papel nesse sentido, só que já optei pela Light 3 dentro do setor de energia. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.